recifenses, Jesus Cristo, declaro aberta esta reunião solene, em homenagem aos 150 anos da chegada do Consulado-Geral da República Federal da Alemanha na cidade do Recife, conforme requerimento número 1005/2018, de autoria do excelentíssimo senhor vereador André Regis. Para compor a mesa dos trabalhos dessa manhã, tenho a honra em convidar o excelentíssimo senhor vereador André Regis, autor desta sessão solene. Convido o cônsul de Malta, o senhor Thales Castro. A senhora Catherine Griffith, nesse ato representando o cônsul dos Estados Unidos, o senhor John Parré. Não compreendeu. Oi? E convido o presidente do Conselho Estadual de Educação de Pernambuco, o senhor Ricardo Chaves. Nesse momento, faço a comissão de vereadores e peço que, junto com o cerimonial desta casa, traga a este plenário a senhora cônsul doutora Maria Conin de Siqueira Regueira. Peço aos vereadores Chico Kiko, André Regis e Hélio Guabiraba. Com muita satisfação, registro as presenças do senhor Ranier Michel, cônsul honorário da República da Eslovênia, do senhor Gustavo Rocha Holanda Cavalcante, presidente de honra da Sociedade Consular de Pernambuco, do senhor Christoph Ostendorf, diretor do Centro Cultural Brasil-Alemanha, também da senhora Maria Eduarda Pimenta, representando neste ato o secretário de Relações Internacionais da Prefeitura do Recife, o senhor Giovanni Oliveira, e também a professora doutora Maria do Carmo Sobral, representando neste ato o reitor Anísio Brasileiro, da Universidade Federal de Pernambuco.
com muita alegria e satisfação, convido neste momento e peço a todos que logo após a execução do hino da República Federal da Alemanha, continuemos todos de pé para que também possamos ouvir o hino nacional brasileiro. Neste momento, convido o excelentíssimo senhor vereador André Regis para ocupar a tribuna e fazer o seu discurso. Excelentíssimo senhor vereador, presidente da Câmara Municipal do Recife, Eduardo Marques, senhora doutora Maria Koenig de Siqueira Regueira, cônsul-geral da República da Alemanha, senhor professor doutor Thales Castro, cônsul de Malta,
senhora Catherine Griffith, representando neste ato o cônsul dos Estados Unidos, John Barrett, professor Dr. Ricardo Chaves, presidente do Conselho Estadual de Educação de Pernambuco. Bom dia a todos. Para mim é uma grande honra subir esta tribuna, representando a cidade do Recife, para prestar esta homenagem, presidente. Há 150 anos da abertura do consulado da Alemanha na nossa cidade. A importância da Alemanha para a causa do progresso da humanidade é absolutamente gigantesca. É impossível alguém ter chegado neste recinto sem ter tido contato com invenções, com a contribuição da Alemanha para o nosso bem-estar, professor Fernando Campelo. Invenções como uma simples aspirina para aliviar uma dor de cabeça, ou a proteção, a segurança que nós temos ao dirigir e saber que tem um airbag para um caso de um acidente, o prazer que nós sentimos numa happy hour tomar uma cerveja, a música que nós escutamos com aparelhos e músicas onde o MP3 reúne tantas músicas para que a gente possa ouvir, o livro que a gente lê, a importância da imprensa, uma árvore de Natal no final do ano, a presença do cristianismo forte simbolizada numa árvore de Natal. Antigamente, os mais antigos aqui devem recordar da radiola, a importância de ter uma radiola em casa, ou um passeio de bicicleta, ou até mesmo a sua evolução para uma motocicleta. Antes de chegar aqui, presidente, eu vi um helicóptero na Bacia do Pina. A invenção alemã. O jato, avião a jato, invenção alemã, as turbinas. Aqui, provavelmente, alguém deve estar usando uma lente de contato, invenção alemã. E eu poderia aqui continuar citando inúmeras contribuições para o nosso bem-estar diário, de coisas, inclusive, coisas pequenas, mas que nos dão, inclusive, a capacidade de aproveitarmos melhor a vida. Por tudo isso, é que é um orgulho para uma cidade que mantém laços estreitos com a Alemanha, há mais de 150 anos, inclusive, representando, inclusive, um dos 3 centros consulares do Brasil, grandes centros consulares, ao lado do Rio de Janeiro, São Paulo, é o Recife, além do centro diplomático, que é Brasília. Recife sempre teve essa participação ativa nos assuntos internacionais. Dos brasileiros, talvez o recifense ele seja aquele mais voltado para o externo. Nós crescemos, nós fomos criados, nós surgimos graças à expansão internacional. Então, aqui é uma terra que sempre acolheu bem a todos que chegou, inclusive os alemães. E aí, um laço que talvez o primeiro ponto de contato entre o Recife e a Alemanha, e que toda criança, qualquer pessoa com algum tempo, talvez passando os primeiros anos da infância, lembra de um nome, de um alemão,
e não o trata como alemão, mas sendo como talvez o nosso maior governante de todos os tempos, que é o João Maurício de Nassau, que nasceu em Nassau, na Alemanha, e que veio para cá em 1637. Os holandeses chegaram aqui em 1630, mas o conde, e que posteriormente veio a se tornar príncipe, chegou em 1637, ficando aqui governando Pernambuco, fazendo do Recife a capital do Brasil holandês. E Recife, nessa época, era a cidade mais importante das Américas. A gente, às vezes, esquece do nosso passado. Mas é esse passado que nos mantém na perspectiva, inclusive, do futuro e dessa cooperação com representações diplomáticas importantes como a da Alemanha. Então, este ponto de contato, ele já é bastante antigo e ele é extremamente benéfico para o nosso bem-estar, as nossas relações, o desenvolvimento de questões políticas, questões sociais, econômicas. Então, não dá para contar, de certa forma, a história da nossa cidade sem mencionar a história da Alemanha também. Eu tenho uma admiração, presidente, pela Alemanha que vem de muito tempo. Eu tive um privilégio de, antes de entrar na universidade, ter meu pai comprado uma passagem Recife, Lisboa, Lisboa, Frankfurt, Frankfurt, Hamburgo, no ano de 1987. O mundo ainda era um mundo dividido entre o capitalismo e o socialismo. E antes de entrar na universidade, eu passei uma temporada na Europa e fui passar um período em Hamburgo. E aquele momento da minha vida é absolutamente transformador, porque ter ido para a Alemanha e ter visto tudo que eu vi, uma sociedade, a organização, o padrão de qualidade de absolutamente tudo, a seriedade que é colocada no trabalho, aquilo me causou me despertou o sentimento de admiração profunda e me deu vontade, já que eu sempre tive vontade de entrar na política, de anotar coisas que eu via e que dizia, poxa, seria tão bom se nós levássemos isso também para o Recife. E assim eu fiz. E desde de lá para cá, muito do que nós agimos, inclusive, tem forte inspiração no que foi construção também alemã. E nesse nosso desenvolvimento de políticas para a infância, de educação, é de se destacar também que foi Friedrich Froebel que, em 1837, formulou o primeiro jardim de infância, Kindergarten, que é tão importante no desenvolvimento das nossas crianças e as crianças em qualquer parte. Afinal de contas, aí foi o desenvolvimento no sentido de entender que o segredo do futuro de uma sociedade reside na primeira infância, o cuidado com a primeira infância. Isso tudo tem, sem dúvida alguma, sido motivo de grandes transformações, causando a elevação dos padrões educacionais, resultando numa universidade de excelência. E aqui os alemães, mais uma vez, todos os nossos aplausos pelo que a Alemanha produziu em termos de desenvolvimento na física, na química, na biologia. É absolutamente algo fantástico
a quantidade, inclusive, de agraciados com o Prêmio Nobel em todas as áreas, reforça muito bem o que nós estamos aqui defendendo, em termos de homenagem a uma sociedade, a um país que tem dado tanto em termos de contribuição para a humanidade, e não apenas na ciência, presidente. Os apreciadores da música, como contar a história da música sem lembrar de Beethoven, de Bach, de Handel, de Brahms, de Liszt, de Schumann, de Wagner, de Offenbach. A contribuição para a música, e talvez a humanidade talvez não consiga superar o que os nossos antepassados compositores conseguiram. São talvez inigualáveis, e nesse sentido, mais uma vez, essa contribuição é absurdamente elevada para a humanidade. Então, para mim, é um motivo de muito orgulho, satisfação, estar representando a Câmara Municipal do Recife, a cidade do Recife, nessa homenagem a um corpo um consulado da expressão da República da Alemanha. Recordo muito bem que nesta passagem que estive em 1987, eu me deparei, inclusive, presidente, com a possibilidade de ir ao mundo oriental, à Alemanha Oriental, e fui. Aquilo, para mim, mais uma vez, causou uma transformação muito grande, porque uma coisa é você escutar, ouvir dizer, inclusive ouvir dizer coisas que não eram compatíveis com a realidade. E outra coisa era você ir em loco e verificar a diferença entre dois povos divididos por um muro e o sofrimento causado por essa divisão, e um regime opressor de um lado e um regime que defendia a liberdade do outro. Então, ter vivenciado a experiência da divisão, do sofrimento da Alemanha Oriental e da Alemanha Ocidental, me trouxe reflexões para a construção das minhas convicções políticas, das minhas convicções filosóficas. Sem dúvida alguma, esse foi um dos grandes momentos que eu experimentei. E eu sempre brinco, inclusive, com os meus alunos, porque quando eu mencionando relações internacionais, eu digo que fui à Alemanha, e antes da queda do Muro de Berlim, eu digo, olha, eu fui, o muro estava lá. Quando eu voltei, o muro tinha sido derrubado. E eu atribuo a minha passagem à Alemanha ao fato da derrubada do muro. E isso para relatar quão significativo foi essa experiência do ponto de vista pessoal. Retornei à Alemanha algumas vezes posteriormente. Em 1996, em 1998, retornei mais recentemente em 2011. E todas as vezes que eu estive na Alemanha, eu sentia as coisas avançando mais, crescendo, o desenvolvimento de um país que consegue dar passos seguros para o seu desenvolvimento. Isto é absolutamente extraordinário e deve, sem dúvida alguma, servir de exemplo para todos nós. E, para concluir, senhor presidente, esta homenagem, ela, aparentemente, para ressaltar 150 anos de presença, da abertura do consulado da Alemanha no Recife, ela tem menos a ver com o passado do que com o futuro. O que nós estamos fazendo aqui é uma aproximação, é o município, é a cidade do Recife, se comunicando com o consulado da Alemanha, com o povo da Alemanha, no sentido de dizer, nós queremos uma aproximação maior. Nós entendemos que estar próximo da Alemanha é algo extremamente importante. É algo que vai trazer benefícios mútuos. Vai fazer com que a gente preserve a nossa história, mas vai fazer com que tenhamos ganhos significativos. Nós desejamos essa aproximação, notadamente
na cooperação internacional, a partir das nossas agências de fomento, ou da nossa Universidade Federal de Pernambuco, das nossas outras universidades, das nossas instituições, do setor empresarial, nós acreditamos que almejar o padrão alemão, a aproximação com a Alemanha, certamente irá fazer com que o Recife tenha um maior crescimento econômico. E nós queremos, inclusive, estimular que empresas alemãs se instalem aqui ou retornem para o Recife, como aqui também, quem é mais velho, lembra que quando passava na Mascarinha dos Moraes, encontrava aquele prédio da BASF, que era uma grande empresa que todo mundo associava ao cassete, não é, para o privilégio da gente ter contato com tudo que era possível armazenar em termos de informação. Então, nós estamos aqui estendendo as mãos, no sentido de dizer que a cidade do Recife deseja esta aproximação maior. Nós temos aqui uma experiência extremamente exitosa no domínio da tecnologia, o nosso Porto Digital, que acredito que é motivo de orgulho para a cidade do Recife, e que certamente ganhará muito se houver uma cooperação maior com a Alemanha, com as empresas alemãs. E acredito que isso é a importância do poder público mesmo, produzir a comunicação, induzir a aproximação. Esse é o nosso papel. E nós, em nome da cidade do Recife, nós estamos aqui nesta homenagem merecida, singela, mas que muito nos orgulha por defendermos uma aproximação constante, mais verticalizada, mais profunda com a sociedade, com o povo alemão. Muito obrigado a todos, que todos possam também contribuir com esta nossa vontade de aproximação. Afinal de contas, aqui muitos têm um contato grande com a Alemanha, do ponto de vista social, do ponto de vista familiar, muitas vezes. Então, para mim, senhor presidente, uma grande satisfação, um motivo de orgulho representar a cidade do Recife nesta homenagem aos 150 anos da presença do consulado alemão na nossa cidade. Viva a Alemanha! Muito obrigado. Nesse momento, convido o vereador André Regis para que faça a entrega de uma placa e do diploma à senhora doutora Maria Koenig de Siqueira Regueira, cônsul-geral da Alemanha. E, nesse momento, tenho a honra, em nome de todo o povo recifense, de todos os vereadores e vereadoras da cidade do Recife,
convidar a senhora doutora Maria Koenig de Siqueira Regueira, cônsul-geral da Alemanha, para ocupar a tribuna e fazer o seu discurso. Um bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar inicialmente o senhor vereador André Regis, autor dessa sessão solene, o excelentíssimo senhor vereador Eduardo Marques, presidente, o senhor Thales Castro, cônsul de Malta, senhora Catherine Griffith, minha cara colega, que apresenta o cônsul dos Estados Unidos, senhor John Barrett, senhor Ricardo Chaves, presidente do Conselho Estadual de Educação de Pernambuco, ilustres vereadores, vereadoras, vereadores e demais autoridades aqui presentes, bem como a querida comunidade recifense e a todos aqui presentes. É um enorme prazer poder saudá-los em ocasião tão especial. Agradecemos muito à Câmara Municipal do Recife pelo honroso reconhecimento dos valores e das virtudes da República Federal da Alemanha, por meio da atuação do seu Consulado-Geral, que completa neste mês 150 anos de existência na capital pernambucana. Dizendo 150 anos, quer dizer também que isso é o consulado da Federação da Alemanha do Norte. Antes desse consulado, tinha representações comerciais aqui, dos vários estados da Alemanha, porque a Alemanha, nessa época, quando o Brasil ficou independente, a Alemanha ainda não era uma nação. Tinha muitos estados particulares, e alguns desses estados, especialmente as cidades hanseáticas, tinham escritórios aqui em Recife. Quer dizer, a representação alemã aqui em Recife é mais antiga ainda do que os 150 anos. Mas nós estamos comemorando esses 150 anos como o consulado da primeira nação alemã, a nação formada no século XIX. Por causa disso que os 150 anos não dizem nada sobre o fato histórico que já tinha escritórios e consulados, que eram chamados consulados também, mas era o consulado da cidade de Bremen, o consulado da cidade de Hamburg, o consulado da Prússia, o consulado de Mecklemburgo, o consulado de Rostock, e todos esses consulados foram reunificados quando foi fundado a Federação da Alemanha do Norte, o primeiro Estado alemão. E a esse momento, todos os consulados entraram no Consulado-Geral da Alemanha aqui em Recife. Consideramos e estimamos o fato de que o impacto positivo da atuação do Consulado Alemão da Alemanha em Recife, enquanto representação diplomática estrangeira, é fruto também da aceitação por parte de atores e autoridades locais no âmbito do nosso trabalho. Para além da mútua admiração, compreendemos que a digna homenagem sinaliza ao potencial de aprofundamento das relações em diversas áreas com a cidade de Recife e o estado de Pernambuco, vereador André. A homenagem de hoje nos remete, como o vereador André Regis já mencionou, a importantes laços históricos, econômicos, científicos e culturais entre o estado de Pernambuco e a Alemanha, entre a cidade de Recife e a Alemanha, que vão além de 1 século e meio da nossa presença. Para mencionar alguns exemplos, começo por Hans Staden, o primeiro alemão em estar em Pernambuco, servindo no exército português, no ano 1549, passando pelos comerciantes alemães Arnaud de Holanda, patriarca da família Holanda, e Sebald Linz, da cidade de Ulm, grande proprietário de engenhos
e plantações na região. Todos aqui devem saber que o nome de lince é muito frequente aqui, em Pernambuco, e eu acho que no Brasil como todo. Já o mais ilustre a ser citado, e o vereador André Regis já citou ele, é o conde Maurício de Nassau-Siegen, que apesar de ter estado a cargo da Companhia Neerlandesa das Índias Ocidentais em Pernambuco, é alemão natural de Dillenburg. Na delegação do Maurício de Nassau, chegou também o cientista Markgraf, que criou o primeiro observatório das Américas. Chegaram em Pernambuco, no século XIX, pessoas de vários ofícios, profissões e saberes da Europa, especialmente da Alemanha e da Áustria. Destacaram-se os marceneiros, mas também os retratistas. Nessa época, algumas famílias recifenses fizeram questão de ver crescer seus filhos sob os cuidados de governantes alemães. E com a preferência dos recifenses pelos pianos de fabricação alemã, nasceu também a sua predileção pela música romântica da Alemanha. Não por último, gostaria de mencionar, como outro exemplo dos laços teuto-pernambucanos, o movimento intelectual da segunda metade do século XIX, a Escola de Recife, que teve uma forte influência alemã, não somente nos estudos de direito, mas também de filosofia e de letras. Foi este movimento que divulgou a Europa de Goethe e de Humboldt, as ideias de Herder. O representante mais conhecido da Escola do Recife é o filósofo, poeta e jurista Tobias Barreto. Ele escreveu Os Estudos Alemães, um importante trabalho para a difusão da germanística. Senhor presidente, senhor vereador, senhoras e senhores, esta reunião solene nos permite olhar daqui para frente no que tange ao presente e ao futuro do Consulado da Alemanha em Recife. Desta forma, acreditamos estar diante do início de uma nova e promissora fase das nossas relações. Temos a clara percepção de que a Alemanha pode e deve aprofundar a cooperação política, econômica, cultural e educacional, bem como nas áreas de energia renováveis e da digitalização, com Recife e Pernambuco. E isso no âmbito da nossa parceria estratégica que tem o governo alemão com o governo brasileiro. O primeiro, eu espero muito que nós vamos ter um segundo encontro de alto nível no começo do ano 2019. O primeiro teve lugar em 2015, quando a nossa chanceler Merkel visitou o governo brasileiro em Brasília. Eu mesmo estava presente com uns 11 ministros do lado alemão que tinham encontros bilaterais com os ministros brasileiros para estabelecer um programa de cooperação em cada área do governo. E, por causa das eleições, dos desdobramentos políticos, aqui como também no nosso país, um segundo encontro até agora não podia ter lugar, mas eu espero muito que depois das eleições no nosso país, depois das eleições nesse país, nós podemos ter uma nova oportunidade para organizar, essa vez na Alemanha, esse encontro de alto nível. Para citar apenas um belo exemplo dessa cooperação teuto-brasileira, menciono aqui a área da educação, com a iniciativa PASH. PASH quer dizer Escolas, uma parceria para o futuro, que completa 10 anos no Brasil em 2018. O seu objetivo é despertar nos jovens o entusiasmo e o interesse duradouro pela Alemanha moderna e pelo idioma alemão. Atualmente no Brasil, mais de
135 mil pessoas dominam o idioma alemão e o interesse vem crescendo bastante a cada ano, especialmente em Pernambuco, Christoph. Espero que isso seja verdade. Pioneiro no Nordeste, o Ginásio Pernambucano em Recife faz parte da rede de escolas PAS desde 2008, tendo sido a segunda escola do Brasil a integrar a iniciativa. Nesse contexto, a Alemanha tornou-se, esse ano, opção de destino do programa Ganhe o Mundo, a nível estadual, que envia alunos das escolas da rede pública para um intercâmbio escolar em diversos países e, pela primeira vez, também para a Alemanha. Queremos tornar o idioma alemão mais conhecido e popular para os brasileiros, pernambucanos e recifenses, demistificando a ideia de que aprender a língua alemã é difícil e mostrando a utilidade do seu aprendizado. E temos uma ótima escola de alemão aqui em Recife, que é o CCBA. Senhoras e senhores, Recife é a capital diplomática do Nordeste brasileiro. Vemos aqui uma cidade aberta ao mundo e com uma vocação internacional que confere protagonismo regional ao estado de Pernambuco. E, sem dúvida, Recife e Pernambuco podem contribuir para impulsionar as relações bilaterais Brasil-Alemanha. Ser homenageado a nível local pela Câmara Municipal do Recife, a Casa do Povo Recifense, é igualmente gratificante para nós e aponta para novas perspectivas da nossa atuação na cidade, no estado e na região. Nesse sentido, gostaria de destacar a atual janela de oportunidades que se abre rumo a um maior dinamismo das relações econômicas entre a Alemanha e o Nordeste. Após muitos anos, a 37ª edição do mais importante encontro econômico bilateral, o Encontro Econômico Brasil-Alemanha, o EBA, será realizada novamente no Nordeste em 2019, mais especificamente na cidade de Natal. Todavia, governos do Nordeste e demais atores da política, da economia e da ciência estão se mobilizando para participar já em 2018 da 36ª edição do EBA entre os dias 24 e 26 de junho deste mês, na cidade de Colônia. O EBA é estratégico às relações bilaterais Pernambuco-Alemanha, especialmente no que tange à atração de investimentos, ao incremento do comércio, da pesquisa, da cultura, dentre outros. Desta forma, reforço aqui nosso convite aos membros dessa casa e demais interessados a fazer parte do encontro. Tanto esse ano em Colônia, ainda é tempo, quanto em 2019 em Natal. Senhor presidente, senhor vereador, caro André, senhoras e senhores, a parceria estratégica entre o Brasil e a Alemanha é a base das relações entre a Alemanha e o Nordeste do Brasil. Logo, ambos os encontros são fundamentais para colocar Recife, Pernambuco e o Nordeste em evidência no âmbito das relações teuto-brasileiras. Por fim, a amizade do povo da cidade de Recife e dos seus representantes, simbolizada nesta prestigiosa homenagem por parte da Câmara Municipal, é recepcionada pelo Consulado-Geral da Alemanha para o Nordeste com a mais cordial reciprocidade. Agradeço a essa casa novamente pela honra e reafirmo nosso comprometimento para uma cooperação cada vez mais profícua. Agradeço também à Banda do Exército, que se disponibilizou a tocar os hinos dos nossos países,
e eu acho que vai ter mais uma sequência tocada pela banda do Exército. Depois dessa sessão solene, o Consulado-Geral da Alemanha gostaria de oferecer um coffee break antes no pátio, né? No jardim. Muito obrigada a todos, muito obrigada ao presidente, muito obrigada ao vereador André Regis. E nesse momento, com muita alegria, convido a todos para de pé ouvirmos o hino da União Europeia. Thank you.
Senhoras e senhores, há sobre a mesa diversas mensagens, dentre elas do excelentíssimo senhor prefeito da cidade do Recife, Dr. Geraldo Júlio, parabenizando o Consulado-Geral da Alemanha. Parabéns. Eu, nesse momento, quero mais uma vez parabenizar o vereador André Regis por uma proposição que enriquece a história desta casa. Quero parabenizar Vossa Excelência, vereador André Regis, pelos trabalhos que Vossa Excelência tem realizado nesta casa, sempre com seriedade e tendo como um só objetivo: o melhor para a nossa educação e o melhor para a nossa cidade. Parabéns, Excelência. Vossa Excelência é digno de todos os nossos aplausos. Parabéns. Quero, em nome de todos os vereadores e vereadoras da cidade do Recife, de todo o povo recifense, parabenizar a República Federal da Alemanha pelos 150 anos da chegada do Consulado-Geral da República Alemã em nossa cidade e pelos relevantes serviços prestados ao nosso povo. Parabéns, muito obrigado. E antes de encerrarmos esse momento tão ilustre, tão importante para a nossa casa, a Câmara do Recife, para a cidade de Recife, eu quero agradecer ao TV Câmara, que transmitiu ao vivo pelo site da Câmara Municipal do Recife esse momento tão significativo para todos nós. Muito obrigado ao TV Câmara, agradecer também ao cerimonial da Câmara Municipal do Recife. Sem vocês, nós não conseguiríamos organizar um momento tão importante como esse. Muito obrigado. Também agradecer a presença da Banda do Exército. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. E também agradecer a todos os demais funcionários do plenário, da Câmara Municipal do Recife, do gabinete do vereador André Regis, que de uma forma direta ou indireta participou para o sucesso desse evento. Meu muito obrigado. E nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para segunda-feira à tarde, nesse mesmo local e horário regimental. Está encerrada a reunião.